A partir de agora, você vai conhecer o Diálogos Imagem e Credibilidade, um conteúdo de análises que servirá para suas tomadas de decisões. Disponibilizado no formato on demand, levaremos para você módulos personalizados que atendam às necessidades do seu negócio, do seu setor, do seu nicho de mercado. Nova correlação entre poderes e instituições, com Alexandre Jardim. Novo Congresso Nacional e as pautas de interesse, com Rodolfo Lago. As reformas e a nova agenda política, com André César. Poder Judiciário e a judicialização política, com Oscar Moraes. Reunimos profissionais experientes e reconhecidos em suas áreas de atuação para levar até você informações precisas e privilegiadas dos cenários de poder, com durações que podem variar entre 1 e 3 horas nos formatos presencial e digital e até evoluir para um novo serviço que se adeque à sua demanda nas áreas específicas de nossos especialistas. Diálogos, Imagem e Credibilidade. Seu poder de decisão. O governo tem um dilema histórico. Começa agora, JBR News. Para você que está aí do outro lado, a gente aqui sempre, quando começa essa gravação, a gente troca uma ideia, eu e o Rodolfo, do ponto ou dos assuntos ou da pauta de maior interesse. E a gente tem visto, do ponto de vista da análise política, algo que tem que ser colocado para você que está do outro lado. O nosso desafio é que o assunto é tão denso, tão complicado, que nós temos um tempo limitado. Portanto, a gente vai tentar explicar para vocês, e já essa introdução comeu parte do nosso tempo, mas se não der para a gente concluir, a gente vai fazer um encerramento e voltamos na segunda-feira com o tema. Porque é o seguinte, o governo atravessa um grande dilema. O dilema é: para que lado o governo de Luiz Inácio Lula da Silva irá? Para aquela base que sempre esteve com ele desde o início, a base histórica ligada à esquerda, de movimentos que tem entre eles o MST, os ambientalistas, ou ele fará uma guinada mais ao centro, até com uma certa visibilidade para a direita, menos radical, para poder governar e aprovar as suas pautas? Esse é o dilema que a gente traz para vocês nessa sexta-feira, fechamento de semana em Brasília. E aí, Rodolfo Lago? Pois é, Alexandre, vamos lá. É uma encalacrada mesmo. E aí a gente tem que pensar, eu acho que a primeira coisa que é legal a gente refletir com relação a isso é como se dá o sistema eleitoral brasileiro, né? O sistema eleitoral brasileiro, quem vota nulo, quem vota branco, quem se abstém, na verdade sai do processo, porque a pessoa se elege, né, com os votos válidos. Então o que acontece na prática? Numa eleição até apertada como foi essa, o Lula só teve 50%, né, ele ganhou com 51% dos votos válidos. Isso significa o seguinte: a maior parte da sociedade brasileira não votou no Lula. Isso é uma questão de matemática. E isso se reflete na prática, quer dizer, na hora que o dilema que você falava, quer dizer, o Lula tem compromissos históricos à esquerda, mas ele tem uma grande parcela da sociedade que não pensa assim e que está muito, né, representada no Congresso, porque o eleitor, é outro fato importante, o eleitor que votou no governo comandado por um partido de esquerda elegeu um Congresso conservador. E agora os dois têm que conviver. E esse é o rolo. E aí você vai agora explicar na prática o que acontece, para você entender. Aonde que o Rodolfo Lago chega nesse raciocínio? Em duas decisões que aconteceram de ontem para hoje, melhor dizendo, de quarta para quinta, e que continuam de quinta para sexta e provavelmente seguirão para a semana, que é a instalação da CPI do MST. E aí o Rodolfo vai contar como que está essa história no Congresso Nacional. Um outro assunto, a briga que já levou a defecções políticas de base do governo com relação à exploração de petróleo no Amapá. Então são dois assuntos práticos que colocam esse dilema em cima da mesa. Pois é, então vamos lá, MST, começando pelo MST. O que aconteceu? Se a gente se lembra, no governo Bolsonaro praticamente não houve invasão de terra. Aí entra um governo apoiado pelo MST, um governo, né, mais à esquerda, e o que acontece? As invasões de terra reaparecem de forma pesada, né, gerando incômodos no pessoal do agronegócio.
né? Invasões de terra difíceis mesmo de serem justificadas, né? Invadiram a fazenda da Embrapa, por exemplo. Da Suzano, que produz. E aí o que acontece? Pediu-se uma CPI do MST, o governo deu uma cochilada, o comando da CPI vai ser totalmente da oposição, o presidente é o tenente-coronel Zucco, um deputado bolsonarista, o relator é o ex-ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro, Ricardo Salles, o governo, e assim, praticamente todos os Só para lembrar, aquele da boiada, você lembra? Deixa abrir que a boiada passa. Praticamente todos os partidos ali do Centrão indicaram pessoas do agro para a CPI. O governo está em minoria nessa situação e vai ter enormes problemas ali, vai ter muito provavelmente um desgaste grande ali naquela CPI. Como se não bastasse a CPM, aliás, a CPI do MST, vem o dilema com relação à exploração de petróleo. O que acontece? O Amapá hoje é uma das possíveis reservas de petróleo em águas profundas. Vocês se lembram rapidamente do pré-sal. Final dos anos de 2008, 2009, o Brasil teve um boom, o mundo inteiro olhou para o Brasil, só que o petróleo que se imaginava ser retirado não saiu. E agora se busca outras fronteiras de extração de petróleo. Uma das que está sendo pensada é o litoral que vai do Amapá ao Rio Grande do Norte. E aí chega no ponto. Amapá, terra de Randolfo Rodrigues, hoje líder do governo no Congresso. Terra de Alcolumbre, importante aliado do presidente Lula na Comissão de Constituição e Justiça e no Senado como um todo. Essas pessoas querem a exploração de petróleo. Do outro lado, Marina Silva, um símbolo, uma bandeira do ambientalismo, não no Brasil, no mundo, reconhecida mundialmente como uma defensora da floresta, dos povos e do meio ambiente. Marina Silva deixou claro, não aceita a exploração. O governo está num outro dilema. O que acontece? Pois é, então. Aí o IBAMA, né, órgão ligado ao Ministério do Meio Ambiente da Marina Silva, indeferiu o licenciamento para a exploração do petróleo ali no Amapá, gerando uma crise dentro da rede, partido da Marina Silva, que era o partido do Randolph, né? O Randolph, então, rompe, anuncia que vai deixar a rede por conta dessa história. O Ministério de Minas e Energia e a Petrobras lançaram notas ontem defendendo a exploração ali. É um outro dilema, um outro problema. E um problema que lembra muito, Alexandre, o problema que fez com que a Marina lá atrás saísse do governo, Dilma Rousseff, bem lembrado, e rompesse a época com o PT. Um rompimento que só foi retomado na eleição do ano passado. Até um bom momento da eleição do ano passado, a Marina resistia a apoiar o Lula por causa desse problema, que foi... que era a usina hidrelétrica de Belo Monte, lá na Amazônia, que também a Marina não queria dar o licenciamento ambiental para ser construída. E lembrando, do atual governo Lula, a Marina, para apoiar o presidente nessa candidatura que o trouxe de volta ao Palácio do Planalto, ela fez uma lista de exigências e apresentou um programa dizendo: se o meu programa ambiental não for contemplado, eu prefiro não apoiar a candidatura. Portanto, existe um pré-requisito aí para a Marina permanecer. Exatamente. A gente vai ter que parar por aqui, mas a gente vai deixar para vocês pensarem durante o final de semana o que a gente também faz. Como vai evoluir esse assunto? O fato é, o governo está num dilema. Sabe qual é o dilema? É seguir para o lado de quem sempre o apoiou, sempre esteve ligado a ele. É um partido de esquerda que tem bandeiras que são históricas, ou realmente seguir mais para o centro e talvez até acenar para a direita, porque se não fizer isso, corre o risco de não fazer as entregas que o governo precisa. Esse é o dilema e a gente encerra por hoje. É isso aí, é um dilema, é uma coisa, merece mais conversa, e a gente certamente vai retomar esse tema na semana que vem. Agradecendo a vocês a audiência de toda essa semana e lembrando, Rodolfo, dê lá a sua curtida se gostou desse conteúdo. Compartilhe. Compartilhe. E é isso aí, um bom fim de semana, até a semana que vem. Obrigado.